Está começando mais uma UFRJ em vídeo. A UFRJ completou 87 anos no último dia 7 de setembro e a equipe da Web TV conversou com dois especialistas que fizeram uma análise das mudanças ocorridas na nossa universidade ao longo deste período. É o que você vê agora na UFRJ em vídeo. A Universidade do Rio de Janeiro, esta nossa, né? Quando nasceu em 1920, ela deu o tom para a criação de todas as demais, ou quase todas. Quer dizer, a reunião de faculdades ou escolas pré-existentes. Assim nasceram praticamente todas, não é? Assim foi com a Universidade de Minas Gerais, assim foi com outros, assim foi com a USP também. Só que a USP foi criada com uma concepção que dizia, além desta reunião de faculdades pré-existentes, umas mais antigas e outras recentes, haverá uma coisa especial nela, chamada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que vai desenvolver um papel muito especial de integração na tessitura universitária. Para a gente falar da Universidade do Brasil e do Decreto 452, eu queria primeiro, assim, em linhas bastante gerais, contextualizar o período, né? Até que para a gente tenha um pouco mais de clareza sobre esse contexto no qual a criação da Universidade do Brasil se insere, né? São anos 30, são anos do chamado aí do período Vargas, né? E são anos que marcam efetivamente uma política de Estado vinculada a um projeto nacional desenvolvimentista de base industrializante. O contexto em termos de ensino superior era o melhor possível, mas o político era o pior contexto que podia ter. Por que do ensino superior que era bom? Não é? Porque, veja, em 1937 nós tinha surgido várias universidades no Brasil. Tinha surgido, em primeiro lugar, a nossa é de 1920, né? Todos já sabem, tal, a nossa aqui, a Universidade do Rio de Janeiro. Mas logo depois, em 1927 e 28, surgiu a Universidade de Minas Gerais, uma iniciativa estadual, não é? Portanto, duas públicas. Não é? Logo depois surgiram outras, uma iniciativa em São Paulo e em Porto Alegre. Então vejam, duas, agora mais duas. Em 1934, então, surgiu a Universidade de Porto Alegre e a Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo já nasceu pujante. E em 1935 nasceu a Universidade do Distrito Federal, uma universidade importantíssima, né? Criada por Anísio Teixeira, simplesmente. Então nós tínhamos, olha, um grupo bom de universidades surgindo no Brasil. Não estou falando de instituições isoladas de ensino. Dessas havia algumas centenas, né? Mas universidades surgindo. Então esse era o que eu dizia da coisa auspiciosa no campo do ensino superior. No campo político, o pior possível. Porque, olha, em 1935 tinha surgido com a radicalização política e a repressão, o que se seguiu, não é, o que foi chamado de ensaio geral do Estado Novo. Portanto, em 1937, quando foi promulgada a lei, não é, que criou a Universidade do Brasil, ou seja, que transformou a Universidade do Rio de Janeiro em Universidade do Brasil, o Congresso estava aberto. Portanto, era uma lei, mas estava aberto, mas de joelhos, não é? Garroteado por Vargas, já em passo acelerado para a ditadura do Estado Novo. Quaisquer que sejam as diferenças e visões que se tenha sobre a instituição universitária por esses modelos, todos concordam de que ela é promotora de desenvolvimento e ela é formadora de elites. O ensino superior todo naquela época era para formar as elites, né? Porque, veja, era se eu dizia, são várias universidades sendo criadas, mas para um punhadinho de gente, para muito pouco estudante, não é? Chegar a ser estudante de nível superior era uma coisa para pouquíssima gente no país, não é? Mas a Universidade do Brasil era para controlar as formadoras das elites, não é? Então veja só, uma formadora de segunda ordem, não é? Ela nasce pela superposição de unidades e de instituições já existentes.
Então, ela não é uma instituição que vai se formando, como no modelo da USP, pensado à época, ou no modelo da UDF, pensado à época, ou posteriormente com o modelo da Universidade de Brasília. Ela não nasce a partir do aumento de si mesma, né? Ela nasce já, como o Simon Schwartzman coloca no livro Tempos de Capanema, ela já nasce pronta e acabada, tendo Minerva na cabeça. A única coisa que eu acho maravilhosa da Universidade do Brasil é o escudo da Minerva. É ótimo, não é? A Minerva é linda, eu acho que foi muito bem definida, não é? Aliás, no Estado Novo Português, não é? Salazar também mandou pôr uma Minerva na Universidade de Lisboa. Não é? Minerva lá no Estado Novo de lá e Minerva no Estado Novo de cá. Eu gosto mais da nossa, não é? Eu acho que vale a pena muito manter. E como ela tinha que ser muito grande, porque todos os cursos do país teriam que ter nela o seu referencial, como ela teria que ser total, ela teria que ter uma área muito condizente com essa totalidade. E aí a gente já teve uma década de problemas, né? Entre a primeira comissão de professores, que foi instituída em 1935, para definir onde seria construída a cidade universitária, como seria essa cidade universitária, que prédios existiriam, que prédios não, as disposições, localizações espaciais de cada prédio, a funcionalidade disso tudo. Isso começou em 1935 e em 1945 ainda não se tinha chegado a uma decisão. Aqui a Urca, Quinta da Boa Vista, Vila Valqueire, Gávea, Lagoa Rodrigo de Freitas, Niterói, na estrada que vai para Maricá, né? Vários lugares foram seriamente cogitados, sendo que na Quinta da Boa Vista e em Vila Valqueire, inclusive, houve decreto presidencial assinado autorizando o início das desapropriações para a construção da cidade universitária. A concepção de que se chamava na Carta de Atenas, não é? Assim, a proclamação dos ideais da arquitetura nova, não é? Que era a projeção dessa arquitetura nova no urbanismo, era imaginar a cidade, e aí replica-se para a cidade universitária, não é? A concepção de um jardim zoneado, quero dizer, de zoneamento, né? Ali estão as plantas amarelas, ali estão as azuis, aqui estão as folhagens assim, ali estão as trepadeiras assado, não é? Então, significa esse zoneamento do território, né? Então, essa é uma expressão ideológica muito importante que se expressa ali. E nessa expressão, o que significou? A separação das funções, onde se pensava muito mais na realização de cada função separada da outra do que articulação. Até porque na concepção da universidade não havia nada que pelo menos tentasse a articulação entre unidades separadas, não é? Como a USP tentou com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não é? Pelo menos tentava. Não é? Aqui nem tentativa houve. Então, assim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela nasce a partir de 1965, já nesse contexto da reforma, que vai culminar na reforma de 68, mas que já tinha aspectos que se sinalizavam na LDB de 61, para essa reestruturação do sistema universitário. É bom que se diga que já no início dos anos 60, grande parte das pressões para a modernização da universidade já vinha sendo colocado pelo movimento estudantil. A UNE realizou diversos congressos em que o tema de ordem era as pressões para a democratização da universidade, extinção do sistema de cátedras, que gerava uma série de privilégios dentro da universidade, né? Basta dizer que o sistema de cátedras era vitalício. Não é? Então, no início dos anos 60, já não havia condições para a persistência desse nome
não é? Universidade do Brasil e as suas faculdades, escolas e institutos, não, faculdades e escolas, não os institutos, chamados de nacionais, apelidados de nacionais. Não é? Não havia condições disso. Se em 1937 o campo do ensino superior era bipolar, não é? A USP nascente, não é? Vinha com uma força muito importante de uma concepção, não é? De universidade que era veiculada nada mais, nada menos do que um Fernando de Azevedo. Não é? No momento em que o Rio de Janeiro de Anísio Teixeira o tinha no exílio, não é? Ele estava exilado, não fora do Brasil, no Acre, onde ficou 10 anos, de 35 a 45. Não é? Então, essa era uma grande diferença. O que acontecia, então, em meados dos anos 60 com o campo universitário? Se era bipolar em 37, não é? Em 67, ele era multipolar. Então, é importante levar em conta esse tipo de coisa. Claro, havia esta nossa universidade, com que nome tivesse, não é? Havia a USP, mas havia especialmente a Universidade de Brasília. Esse é um ponto muito importante. A Universidade de Brasília foi, enfim, criada ao fim do governo JK, não é? Posta em funcionamento no governo João Goulart, e foi um projeto intelectual da comunidade universitária brasileira. Mas que nos leva à dimensão de que é uma instituição que precisa o tempo todo estar se repensando. Precisa estar o tempo todo se adequando às novas realidades. Nesse sentido, eu tenho muito receio quando eu percebo que na universidade o discurso a não reformas é tão veemente. A universidade tem que constantemente ser reformada, sempre, senão ela deixa de existir. Né? As características das reformas, vamos brigar e vamos discutir sobre as características, mas sempre dizer não às possibilidades de reformas encobrem, na verdade, muitas vezes interesses específicos que são solidamente constituídos dentro da academia ao longo dos anos. Mas tem que ter projeto, e tem que começar hoje para poder dar certo daqui a 10 anos. Não é? Porque se deixar para amanhã, vai precisar de 10 anos mais um dia. E se for para segunda-feira, depois do feriadão, aí já vai precisar de mais uma semana. Então, é um longo e difícil projeto, principalmente porque nós não temos antecedentes da concepção. Entendeu? A USP teve primeiro uma concepção. Teve uma concepção. Essa concepção mudou nos anos 50, não é? Mas tudo foi em função de concepções. Como nós não temos, não é? E existem pressas, existem constrangimentos externos, existem induções governamentais, não é? Além de interesses de diferentes tipos, não é? Parece que fica difícil produzir uma concepção, ou que isso é dispensável, não é? Não se trata, essa concepção, não se trata de refletir livremente, não é? Livremente sim, do ponto de vista de evitar limites, mas de pensar desinteressadamente, não se trata disso, não é? Se trata de desenvolver estudos ou conjunto de estudos, não é? Que possam até mesmo ter como objeto a situação existente. Isso se chama avaliação, não é? As universidades brasileiras todas estão em processo de avaliação, não a nossa. Eu entendo que a nossa dificuldade de iniciar o processo de avaliação, de avançar no processo de elaboração de um plano de desenvolvimento institucional, não é? Isso é produto dessa nossa estrutura. Não é um problema atávico, não é? Nem é um destino, não é uma condenação, não é nada disso. Não é? Isso é produto das nossas condições. Aliás, como sociólogo, não é? Eu sei que as condições de percepção, não é? São definidas pelas condições de vida. Eu estou falando das condições de vida acadêmica, não de vida abstrata. Como nós nos inserimos nessa nossa estrutura universitária. Então, ela dificulta nós percebermos a nossa instituição como um todo em mudanças. De
De 11 a 14 de setembro, o IFIX discute a questão do campo no segundo encontro da Rede de Estudos Rurais, que traz como tema o desafio do conhecimento sobre este universo. O evento conta com mesas redondas e grupos de trabalho e acontece das 8h30 às 18 horas no Salão Nobre e nas salas do IFIX. As inscrições para o 7º processo seletivo do projeto Conexões de Saberes vão até o dia 13 de setembro. O objetivo do projeto é promover um diálogo entre a universidade e os espaços populares. Os interessados podem se inscrever no site www.pr5.ufrj.br ou no prédio da DIUC. Se você gosta de arte, não pode perder o evento O que é Arte Contemporânea? O objetivo é traçar um painel sobre a produção de arte contemporânea no Brasil e no mundo. O seminário acontece no dia 14 de setembro, às 13 horas, no Salão Moni de Aragão, com a poeta convidada Laura Herber. Quando as pernas fazem miserê é o nome da peça que conta a trajetória de Vicente Ferreira Pachinha, poeta, filósofo e grande mestre da capoeira Angola. O espetáculo oscila entre a interpretação teatral e o jogo de capoeira. Você pode conferir a apresentação dia 18 de setembro, ao meio-dia, no Auditório do Roxinho, no CCMN. Dia 19 de setembro, o reitor Aloísio Teixeira estará presente na audiência pública do Programa de Reestruturação e Expansão da UFRJ. O evento acontece às 10h30 da manhã, no Salão Nobre do IFIX.